Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Policial racista dá um tapa em um juiz negro malvado. Minutos depois, seu império entra em colapso. O sol do meio-dia batia no asfalto em chamas. Beverly Heights, um enclave rico situado no coração da Maryland, onde as ruas tinham nomes como Autorno Drive ou Rua Cambridge. As mansões majestosas pareciam ter saído de uma revista de arquitetura, fachadas de tijolos vermelhos, varandas de ferro forjado, janelas de guilhotina. Os gramados eram verdejantes, irrigados milimetricamente. Não havia som algum, exceto o leve zumbido dos sistemas de irrigação automática ou o farfalhar de um lençol estendido para secar em um jardim murado. Um Cadillac Escalade preto estava estacionado não muito longe da entrada de uma propriedade com um portão de ferro forjado. O motor ronronava baixinho, símbolo de luxo controlado e discreto. Lá dentro, um homem de pele escura estava sentado ereto, numa postura calma e autoritária. Ele usava um terno cinza escuro com corte impecável, uma camisa marfim e uma gravata bordô de nó impecável. Seu discreto relógio de ouro brilhava à luz que entrava pelo para-brisa. Sua barba grisalha estava impecavelmente aparada. Ele falava em um discreto fone de ouvido, sua voz grave e firme ressoando por toda a cabine. Diga à Suprema Corte que estarei presente na sessão de segunda-feira. Sim, quero analisar este caso de despejo indevido. Recebemos novos depoimentos no caso Wells VHOD. Ele fez uma pausa, ouviu e então acrescentou firmemente: não quero que este caso seja enterrado. Não até que as famílias sejam ouvidas. O nome dele? Franklin Monroe. Juiz federal. Respeitado. Temido. Mas acima de tudo profundamente noivo. Ele não nasceu no conforto. Ele foi criado em Baltimore, criado por uma mãe enfermeira e um pai mecânico. Brilhante e trabalhador, ele ganhou sua primeira bolsa de estudos aos 15 anos. Estudou em Howard e depois em Yale. Conheceu os corredores do poder, assim como os corredores dos tribunais comunitários. Ele escolhera morar em Beverly Heights não para impressionar, mas para oferecer à sua família, agora dispersa, um refúgio de paz, longe das tensões e do tumulto. Ele acreditava, talvez ingenuamente, que certos bairros traziam respeito. Mas naquele dia, a realidade estava prestes a bater à sua janela. Literalmente. Um carro de polícia passou em alta velocidade, seus pneus cantando brevemente contra o asfalto liso antes de parar abruptamente a cerca de 10 metros do Cadillac. O breve toque de uma sirene cortou o ar calmo, agressivo e intrusivo. Então a porta bateu bruscamente. Oficial Darren Whitaker saiu com uma expressão determinada e firme. Era alto, musculoso, com os braços estendidos como se carregasse permanentemente uma tensão invisível. Mandíbula cerrada, olhar severo escondido atrás de óculos escuros. Caminhou direto para o veículo de Franklin Monroe como se estivesse prestes a prender um criminoso notório. Ele não tinha verificado as placas. Ele não havia solicitado informações de rádio. Ele simplesmente tinha visto um homem negro sozinho em um carro de luxo. E isso foi o suficiente. Com os braços cruzados sobre o colete à prova de balas, ele inspecionou o carro com desconfiança. Sua mão direita, tensa, já roçava no cacetete em seu cinto. Então, ele bateu violentamente na janela com a palma da mão. Um ruído surdo e agudo que assustou um corvo pousado em uma caixa de correio. Saia do veículo imediatamente, disse o policial Whitaker com uma voz áspera e autoritária, sua expressão tensa e sem nenhum pingo de polidez. Franklin Monroe, com as mãos ainda no volante, olhou lentamente para o policial. Seu olhar, calmo e sereno, não expressava medo nem raiva, mas profunda resignação. Olá, policial. Algum problema? Perguntou ele com uma voz contida, quase gentil, como se o simples respeito devesse ser a base de todas as trocas. Mas Whitaker não respondeu com a mesma cortesia. Seu rosto se enrugou numa expressão mista de desconfiança e desdém. Este veículo é roubado? Ou você encontrou este terno em um banco? Ele disparou. Me dê seus documentos. Rápido. O tom era seco, carregado de insinuações, uma mistura de desafio e desconfiança óbvia. Franklin franziu a testa, marcado por essa agressão gratuita. Estão no porta-luvas. Posso levá-los? Ele mal havia terminado a frase quando Whitaker gritou: não se mexa. Mãos no volante. A ordem não deixou espaço para discussão. Estalou como um chicote no ar quente da tarde. Sem esperar, o policial destrancou a porta abruptamente, abriu-a com um puxão, e agarrou Franklin pelo braço com firmeza e impiedade. Puxou-o para fora, ignorando a dignidade do homem de terno.
A violência desse gesto revelava um ódio mais profundo do que a mera desconfiança policial. Então, sem aviso, Whitaker levantou a mão e deu-lhe um tapa forte no rosto. O tapa irrompeu na rua como uma detonação, ecoando nas paredes silenciosas das casas ricas. O som agudo do tapa ressoou como um golpe desferido não apenas contra Franklin Monroe, mas contra tudo que ele defendia: autoridade, justiça, dignidade. Vou te ensinar um pouco de respeito, rosnou Whitaker, com a respiração ofegante e os olhos cheios de desprezo gélido. Quem você pensa que é neste carro? Franklin cambaleou com o choque e caiu suavemente no chão, seus dedos trêmulos roçando o asfalto quente. Seu maxilar se apertou, o gosto amargo de sangue e humilhação enchendo sua boca. A poucos metros dali, escondido atrás de uma cerca viva, um adolescente negro com o coração batendo forte, levantou discretamente o celular. Jalen Brooks filmou a cena, ciente de que estava testemunhando algo importante, talvez até histórico. O olhar de Franklin encontrou o do garoto. Nem um grito, nem uma palavra saiu de sua boca. Esse silêncio, em sua força e dignidade, era mais poderoso do que qualquer grito de dor ou revolta. Ele não negou o que era. Ele não fugiu. Mesmo no chão humilhado, ele permaneceu de pé em sua alma. Algemado, pulsos amarrados atrás das costas, Franklin Monroe foi empurrado bruscamente em direção à viatura. Seus sapatos de couro escorregaram levemente no asfalto, mas ele recuperou o equilíbrio. Não se debateu. Não gritou. Não tinha nenhuma palavra. Ele caminhou em linha reta, cercado pelo silêncio, um silêncio cheio de vergonha e tensão. Não é dele. A das testemunhas. Nas varandas das casas vizinhas, moradores haviam saído. Uma mulher branca de vestido de yoga cobria a boca com a mão, atordoada. Um homem de bermuda de golfe olhava para baixo, envergonhado, sem forças para intervir. Crianças assistiam, atordoadas por trás de uma janela saliente. Ele não era mais um homem. Ele era uma figura negra algemada num bairro branco, escoltado como um ladrão, humilhado em frente à sua própria casa. Mas Franklin esperou. Ele sabia. Ele sempre soube disso. O verniz do respeito pode quebrar em um segundo, e que sob certos olhares, nem mesmo a toga de um juiz protege a cor de sua pele. Ele foi jogado no banco de trás do carro da polícia. A porta bateu. Na delegacia, alguns minutos depois, o sol mal havia se movido no céu quando a atmosfera mudou completamente. Na delegacia de polícia de Montgomery, Darren Whitaker entrou no salão principal com passos firmes e conquistadores. Parecia orgulhoso, quase satisfeito consigo mesmo, exalando uma autoridade equivocada. Olhou ao redor e anunciou em voz alta: um sujeito suspeito em um Cadillac. Sem documentos. Agressivo. Ele estava resistindo à prisão. Possível roubo de veículo. Ele piscou para um jovem agente atrás de uma mesa. E aposto que o terno é tão roubado quanto o carro. Mas ao redor dele, os rostos mudaram. As piadas não fizeram ninguém rir. Um silêncio discreto caiu, uma nova tensão. Alguns policiais reconheceram esse rosto. Um deles, o agente Martinez, abordou discretamente um colega. Espera. Não é o juiz Monroe? O cara dos direitos civis? Aquele que desmantelou o projeto habitacional Redline em Baltimore? Seu colega empalideceu ligeiramente. Merda. Acho que você tem razão. Mas Whitaker, confiante em si mesmo, não via nada. Ainda apreciava o que considerava uma demonstração de autoridade legítima. Enquanto isso, a capitã Rebecca Lawson entrou na sala. Honesta e rigorosa, ela era conhecida por seu profissionalismo, sua imparcialidade e sua falta de paciência para erros. O que é essa prisão expressa? Ela perguntou secamente. E um suspeito em um veículo de luxo. Resistiu à prisão. Não havia identificação. Ele agiu de forma arrogante, então tive que incapacitá-lo. Ela estendeu a mão. Dê-me o nome dele. Whitaker deu de ombros e entregou o formulário do relatório. Lawson pegou, leu as primeiras linhas, e parou. Seus olhos congelaram o nome. Seu rosto perdeu toda a cor. Sua boca mal se abriu. Franklin Monroe. Ela olhou para cima lentamente. Você parou o juiz federal Monroe? Whitaker franziu a testa, subitamente desconfortável. O quê? Lawson bateu o formulário na mesa. Você deu um tapa em um magistrado federal em exercício, seu idiota. Ele senta no Tribunal de Apelações de Washington, D.C. Ele é um dos homens mais respeitados do país quando se trata de direito constitucional. Um silêncio glacial caiu no quarto. Tudo que se ouvia era o zumbido do velho ventilador de teto. Os dedos nervosos de um oficial digitando em seu teclado e o choque repentino desta verdade que acabará de cair como uma guilhotina. Whitaker deu um passo para trás, pálido. É isso? Isso é uma piada? Lawson olhou feio para ele.
parece que estou brincando? No corredor, um rumor já se espalhava. Telefones vibravam, rádios internos zumbiam. Alguém gritou sem ousar levantar a voz: o governador está ligando. Ele quer uma explicação imediata. E ao mesmo tempo, o vídeo do jovem Jalen Brooks, postado alguns minutos antes, explodiu online. No X, antigo Twitter, no Instagram, em grupos de jornalistas. O título era simples: Juiz federal negro humilhado por policial branco. Assista até o final. O escândalo estava apenas começando. E o império de Whitaker tinha acabado de entrar em colapso. Alguns minutos depois, enquanto a tensão na delegacia ainda era palpável, o telefone da capitã Rebecca Lawson começou a vibrar freneticamente. Uma vez, depois 2 vezes, 3 vezes. Ela tentou verificar a tela rapidamente, mas as chamadas continuavam chegando. Surgiram nomes que normalmente só são vistos em grandes crises. O Procurador-Geral do Estado, Gabinete do Governador, um contato direto da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela atendeu a ligação do governador, vestiu seu uniforme, foi até seu escritório e trancou a porta. Do outro lado da janela, os agentes que permaneceram na sala principal não ousaram mais falar. A atmosfera tornou-se pesada, repleta de silêncios pesados e olhares desconfiados. Até mesmo aqueles que minutos antes riam das piadas de Darren Whitaker. Agora estavam olhando para seus sapatos. Enquanto isso, na internet. O vídeo. Foi curto, 43 segundos. Às vezes borrado, mas o som era perfeitamente claro. Mostrava Franklin Monroe em seu carro. Então a porta se abriu. O gesto de Whitaker. O tapa. A voz grave do policial gritando: eu vou te ensinar respeito. Então o homem que cai, o adolescente que sussurra. Ele não tem ideia de quem é. Tudo isso acompanhado de um texto simples, cru e arrepiante. Um juiz negro esbofeteado por um policial branco. Ao vivo. Nos Estados Unidos. 2025. Hashtag Justiça para Monroe. Em menos de 10 minutos, o tweet foi compartilhado mais de 200 mil vezes. 1 hora depois, a hashtag Justice for Monroe foi no top 1 do mundo. Figuras públicas, celebridades, ex-presidentes, juízes em exercício, professores universitários, advogados, artistas, o país inteiro estava em chamas. Darren Whitaker foi suspenso menos de 1 hora depois. Sem debate. Sem audiência preliminar. Suspenso. Sem remuneração. Indefensável. O Ministério da Justiça anunciou a abertura de uma investigação formal, não apenas sobre o incidente, mas ao longo de toda a história disciplinar do agente. Não foi só o começo. A coletiva de imprensa. Foi organizado com urgência no átrio do Tribunal Federal em Washington, D.C., onde Franklin Monroe permaneceu sentado por mais de 10 anos. Ele se recusou a usar seu manto. Ele insistiu em vir em traje simples, sem distintivo, sem insígnia. Venho como homem, não para uma instituição, disse ele ao assistente. Quando ele apareceu diante das câmeras, os flashes crepitaram. Seu rosto ainda exibia os vestígios visíveis do tapa, vermelhidão pronunciada na bochecha esquerda, um lábio mal aberto, mas acima de tudo, um olhar intacto, reto, poderoso sem tremer. Ele respirou fundo, colocou as mãos sobre a mesa. Então sua voz soou: eu sou negra. Sou juiz federal. E ainda assim, hoje fui tratado como um criminoso. Sem provas. Sem motivo. Tirado do meu carro, humilhado, espancado. Se isto pode acontecer comigo, com o meu estatuto, o meu nome, a minha posição, imagine o que aqueles de quem você nunca ouviu falar passam todos os dias. Aqueles que ninguém filma. Aqueles que esquecemos. E silêncio profundo reinou na sala. Nem um sussurro. Nem uma palavra. Apenas o peso da verdade nua e crua. As repercussões foram deslumbrantes. Alfinete. O prefeito de Montgomery declarou nas horas seguintes um estado de emergência judicial local. Ele desliga todos os procedimentos não urgentes para concentrar a atenção na reforma do comportamento policial. Uma declaração solene foi emitida. Quando a própria justiça é brutalizada, todo o Estado de Direito vacila. Alfinete. A Comissão Especial sobre Abuso Policial foi convocada pelo Congresso Estadual de Maryland. A reunião incluiu juízes, cidadãos, sobreviventes de violência policial e líderes comunitários. Alfinete. Mais de 22 queixas latentes contra Darren Whitaker foram reabertos nos dias seguintes. Alguns tinham 5 ou 6 anos. Continham provas contundentes, comentários racistas documentados, vídeos ocultos, uso desproporcional da força, relatórios falsificados, ameaças contra menores. Alfinete. Vários colegas de Whitaker, até então cobertos pelo silêncio da instituição,
foram suspensos como medida de precaução por cumplicidade passiva ou ativa. Superiores diretos foram convocados, e as saídas voluntárias começaram a acontecer uma após a outra. Alfinete. O vídeo se tornou um símbolo global. Foi traduzido em 12 idiomas, retransmitido em 47 paga, comentou sobre programas de análise política na Europa, África e América Latina. Juristas do mundo todo elogiaram a dignidade do juiz Monroe. O seu silêncio no terreno, a sua postura durante a conferência, tudo isso se tornou um momento na história. E enquanto a opinião pública se inflamava, enquanto os líderes políticos se seguiam nos televisores, Franklin Monroe permaneceu discreto. Ele recusou talk shows. Ele não deu entrevistas exclusivas. Ele não exigiu vingança. Ele perguntou reformas. Uma semana depois, o juiz retorna. A manhã estava cinzenta e fria. Um vento forte varria as folhas mortas para os paralelepípedos em frente ao Tribunal de Washington, D.C. Lá dentro, as pesadas portas de carvalho se abriram para revelar uma cena incomum. Franklin Monroe entrou, vestido com seu habitual terno escuro, mas desta vez seu passo carregava a gravidade de um homem que não era mais simplesmente um magistrado, mas uma voz que havia se tornado nacional. Ao entrar no tribunal, algo inesperado aconteceu. A Assembleia levantou-se espontaneamente. Não por simples respeito ao protocolo, nem por polidez forçada, mas por uma onda sincera e profunda de admiração. Olhares o fitavam com uma mistura de espanto e respeito. Alguns murmuravam baixinho, relembrando eventos recentes. Outros enxugavam discretamente uma lágrima, pois sabiam que além da fantasia, ele havia sobrevivido à provação do fogo. No depoimento, Franklin não fez nenhuma tentativa de reverter a maré da vingança. Ele não exigiu nenhuma punição espetacular. Ele falou com a sabedoria de um homem que entende que justiça não é sobre vingança pessoal, mas sobre transformação coletiva. Não estou aqui para pedir justiça apenas para mim, declarou ele com a voz firme, vibrando com emoção reprimida. Estou aqui para exigir que nosso sistema mude. Que reconheçamos que o racismo sistêmico não é uma opinião, mas uma realidade que fere, que mata, que destrói a confiança. Que devemos construir uma força policial que proteja e respeite todos os seus cidadãos. Sua voz se elevou clara e forte no grande salão. Precisamos de reformas profundas. Aqueles que vestem a farda devem ser treinados para reconhecer seus preconceitos. Os mecanismos de abuso de poder devem ser combatidos com o mesmo rigor que os crimes que processamos. Logo após seu discurso, uma ação foi tomada. Rápida, inesperada, essencial. O Departamento de Polícia de Montgomery passou por uma reestruturação completa. Uma equipe de monitoramento externo independente foi nomeada para supervisionar cada etapa. Mas acima de tudo nasceu um programa nacional, a Lei Monroe, um conjunto de cursos de formação obrigatórios para todos os agentes policiais do país sobre preconceito racial. Redução pacífica da tensão e respeito pelos direitos civis. O programa combinou workshops, depoimentos e avaliações psicológicas. Fundos foram liberados para apoiar vítimas de abuso policial e para aumentar a transparência por meio de câmeras corporais. Quanto a Darren Whitaker, o homem cujo tapa provocou o terremoto, foi acusado. As acusações eram graves: violência agravada, abuso de poder, assédio racial. Mas o mais irônico ainda estava por vir. Na audiência preliminar, o juiz designado para presidir seu julgamento pediu para ser recusado. Para quê? Porque ele era o mesmo juiz Franklin Monroe. Para não comprometer a imparcialidade do tribunal, Monroe se recusou a participar deste caso pessoal. Foi uma decisão de grande significado. A justiça deve ser cega, mesmo quando ferida. Em uma fria manhã de inverno, vários meses após o incidente, Franklin Monroe foi convidado a falar diante de um auditório lotado na Universidade de Georgetown. Diante de uma plateia de estudantes, acadêmicos e ativistas, ele encerrou seu discurso com estas palavras, que fizeram a sala vibrar. Naquele dia, ele não me reconheceu. Ele não me via como juiz, nem como cidadão. Assim como um homem negro em um carro bonito. Não foi meu prestígio que revelou a verdade. É a câmera de um jovem estranho. É a coragem das testemunhas. É a luz diante da escuridão. No final, o silêncio era pesado, então a sala se ergueu como uma só. Os aplausos foram longos, sinceros e cheios de esperança. Pois Franklin Monroe não havia vencido apenas uma batalha pessoal. Ele havia despertado um país. Ele lembrou a todos que a justiça não se mede pela força de um uniforme, mas pela dignidade com que protegemos os mais vulneráveis.